escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, alunos da Escola Dominical, meus queridos alunos. Estamos a iniciar agora na manhã da Escola Dominical uma abertura, como a gente sempre faz no início das aulas. Estou estudando, e vocês têm me acompanhado, a carta de Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 5. E eu falei na semana passada sobre o versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falei que o verbo está na voz passiva, deixai-vos encher. Ele está no contínuo, deixai-vos constantemente encher do Espírito Santo. Daqui para frente, até o final do livro, Paulo está falando sempre os versículos na perspectiva de ser cheio do Espírito Santo. Compreenderam? Do 18 para frente, até o último versículo, Paulo está falando, ensinando e doutrinando na perspectiva de estar cheio do Espírito Santo. Por exemplo, ele fala da esposa com o marido, a perspectiva de estar cheio do Espírito Santo. Ele fala de servos e patrões, ele fala da armadura de Deus. Todos os outros textos agora, ele fala sempre a partir, tendo como pressuposto a vida cheia do Espírito Santo. Então vejam bem, Paulo diz então no versículo 18, e não vos embriagueis com um vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quais são as consequências de sermos cheios do Espírito? Daqui para frente, Paulo vai elencar e delinear todas as perspectivas de sermos cheios do Espírito. Por exemplo, ele fala, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Todas estas caixinhas que ele coloca aqui, depois da plenitude do Espírito Santo, é fazer isto com a plenitude do Espírito Santo. Vejam bem, falando entre vós com salmos. Será que ele está dizendo que toda vez que a gente encontrar um com o outro lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Se o Senhor não vigiar a casa, lógico que não é esse tipo de coisa que Paulo está falando. Primeiro, porque ele está falando para gentio. Gentio não tinha muita afeição à cultura dos salmos. Ele está falando de uma vida de adoração, uma vida de louvor. Então, quando nós falarmos uns com os outros, que seja na mesma visão de um salmo. Por exemplo, quando Maria ouviu do anjo que ela ia ser mãe do Salvador, ela falou com salmo. Falar com salmo significa expressar uns aos outros palavra de louvor, de entendimento da grande dimensão cósmica criada por Deus, da salvação em Jesus Cristo, da família que Ele criou, a armadura que Ele nos deu, na visão empresarial que temos, na visão serviçal que temos, na visão missiológica. É isso que é falar com salmos, louvar a Deus por todas estas coisas. Como diz o Salmo 34, né? O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Paulo diz também em 1 Tessalonicenses 5, em tudo dai graças. Sabe, essa é a visão que o cristão tem, esse é o contato que o cristão tem um com o outro, de tal forma que a sua palavra, mesmo que seja uma exortação ou uma repreensão, torne-se um motivo de adoração. A vida do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, ela provoca esse sentimento de louvor em nós. Louvar a Deus quando você vai olhar para o carro e o pneu está furado. Deus, eu não entendo porquê, vou sair agora para o trabalho, mas louvado seja o teu nome. Louvar a Deus quando o filho repete de ano na escola, não consegue passar.
Louvar a Deus quando foi mandado embora do emprego. Senhor, já aconteceu isso comigo antes. Olha o que o Senhor fez naquele momento na minha vida. Como isso mudou a minha história, como eu consegui galgar coisas melhores. Louvado seja o teu nome. Como de Jesus disse, o que eu faço não entendes agora, mas entendê-lo-ás depois. É assim que Jesus encarava o ensino para com seus apóstolos, para com seus discípulos. Assim também deve ser a nossa vida. Uma vida cheia do Espírito Santo fala sempre com louvor. Diz aí, falando entre vós com salmos. Nota que é uma conversa. É o dia a dia. O falando aí é contar das coisas do dia a dia. Não é espiritualizar tudo, tornar-se um alienado. Não é isso a ideia. A ideia é que no dia a dia, enquanto vamos falando, enquanto vamos estreitando os nossos laços de amizade, estreitando a nossa comunhão espiritual, estreitando os nossos afetos, firmando os nossos laços sociais, enquanto estivermos fazendo isso, falar com salmos. A sua palavra, seja ela qual for, ela pode ser traduzida com um salmo. Ela pode ser lida como um salmo. É isso que Paulo está dizendo. Uma vida cheia do Espírito Santo, falando, está constantemente falando um com o outro de coisas que podem louvar a Deus. A sua vida é assim? A sua palavra, como diz Paulo aqui no capítulo 5, traz graça aos que ouvem? É interessante perceber isso, porque no dia a dia, no nosso lugar comum, no nosso prosaico, como dizem, na nossa existência, nós podemos falar salmos. Não apenas ficar citando alguns pastores que dizem, olha, eu gosto de cantar aqueles hinos que falam salmos. Por que eu tenho que cantar os salmos especificamente da Bíblia e não posso fazer da minha conversa de um dia a dia um salmo e eu até uma canção para cantar? Olha, eles são bibliólatras. Querem dar um poder à letra escrita como se ela tivesse, por ser escrita, um poder diferente. Não, nós não somos inspirados por Deus, mas podemos ser cheios do Espírito Santo, de tal forma que a nossa mente iluminada possa falar no seu dia a dia, no seu lugar comum, na conversa diária. Nós podemos falar salmos, coisas, palavras, sons que louvem ao Senhor. Olha, uma vida cheia do Espírito Santo traz coisas maravilhosas para nós. Enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos. É na convivência diária, no dia a dia, é que nós devemos expressar com a nossa fala louvor ao nosso grande Criador, ao nosso grande Salvador. Momento e, sobretudo, louvar por Jesus Cristo, o nosso grande Salvador. Se não há nada por que louvar, louve pela obra de Cristo na cruz que te libertou das bocas do inferno e das garras de Satanás. E também das consequências terríveis do seu pecado. Louvado seja Deus por Jesus Cristo. Por isso que nessa sessão ele termina sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele começa no capítulo 5, versículo 1, falando do Pai. Sede imitadores de Deus. E depois ele coloca, enchei-vos do Espírito. E depois ele diz, dai graças a Deus por Jesus Cristo. Interessante esse texto, maravilhoso. No domingo que vem nós vamos falar mais alguma coisa sobre isso. Um grande abraço, uma boa aula de escola dominical. Aproveite!